Então, Cícero, eu reproduzi o que eu disse pela manhã, dizendo que a situação ia ficar pior para a gente. Não porque eu gostaria disso, estou provocando isso, vem de mim mesmo, porque o texto da exposição, ele vai piorar a situação para a gente. O texto vai fazer isso. E, na verdade, isso não é ruim, porque nós vamos saber o seguinte: valorizar ainda mais o Evangelho, valorizar muito a cruz de Cristo. Nós vamos ser mais gratos ainda, entendeu? Imagine o Rogério, né? Rogério Paisante, ele voltando para a igreja agora, voltando para casa, né? Depois de tanto tempo no hospital, tantas cirurgias, teve muito próximo à morte. A vida de Rogério vai ser diferente, ele vai valorizar muito mais o Milne. Entendeu? Ele esteve pertinho da morte, muito perto. E aí o Rogério ainda inspira cuidados, mas ele está bem melhor, vai valorizar muito mais. Então é isso que o Evangelho faz. Primeiro mostra uma péssima notícia para nós, que fala do nosso pecado e diz que Deus está irado contra nós. E que a ira de Deus é contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E tem uma lista de coisas que ofendem a Deus, que desagradam a Deus. Então, olha só, é o Criador, é o Todo-Poderoso, o Rei, aquele a quem haveremos de prestar contas um dia estaremos diante dele, ele fala sobre, a Bíblia toda vai falar sobre isso. Então, essa notícia é péssima para nós. Entendeu? A primeira notícia, que Deus está irado contra a humanidade, que insiste em pecar, em rejeitar a Deus, virar as costas para Ele e ignorá-lo. Então Deus não deixa de ser Deus por isso. Eles diminuem a Deus, inventam deuses, né, nos seus próprios corações, dizem que um animal é o seu Deus, um homem, uma pessoa, uma imagem, algum elemento da natureza, uma árvore. Eles vão adorar e vai dizer, esse é o nosso Deus. Imagine que ofensa, né? Que ofensa para o Criador, entendeu? Que nos fez para a glória dEle, para nós nos relacionarmos com Ele, nos fez com amor, para vivermos a vida que Ele vive, e alguém diz assim, não, meu Deus, não é o Deus do céu. Meu Deus é esse jacaré, é essa cobra. Então, é uma ofensa muito grande. Então, Paulo fala sobre isso, falando sobre os gentios, né, os pagãos, que mesmo conhecendo a Deus, através da revelação natural, mesmo conhecendo a Deus, porque foram criados em imagem e semelhança, e têm uma consciência de certo e errado, eles rejeitaram a Deus, mesmo sabendo que a punição por essa rejeição é a morte, eles insistem nisso. Mas aí, no capítulo 2 de Romanos, Paulo já vai falar sobre o outro tipo de pessoa. São pessoas que dizem assim, nós chamamos de moralistas, né? Olha só, eu não sou igual, está certo, Paulo está certo. Os pagãos são terríveis mesmo, mas eu não. Eu sou uma pessoa muito boa. E aí Paulo vai dizer, não, você também erra. Você está acusando as pessoas, mas você faz o mesmo, tá bom? Então abra sua Bíblia em Romanos 2. Por favor, nós vamos continuar trabalhando nesse texto. Recomendo que você leia em casa, vai ver se as coisas são assim mesmo, por favor, isso é importante. E hoje nós vamos andar mais um pouquinho nesse capítulo 2. Então, capítulo 2, de 1 a 4, foi a pregação da manhã. Quando Paulo escreveu assim, portanto, você que julga os outros. Então, até então, Paulo está tratando dos gentios na terceira pessoa. Eles. Aqui ele já muda. Ele está falando ele já muda. É um recurso antigo que a pessoa tinha para... Ele criava um interlocutor, ou um amigo ou um inimigo imaginário, para reforçar os seus argumentos. Então, é isso que ele usa. É a palavra que eu usei, uma palavra chamada diatribe. Diatribe é isso mesmo, é o recurso de você ter
inventar um interlocutor para os seus argumentos se tornarem mais ricos. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Então, eles estão dizendo, mentira, isso é pecado mesmo, eu não sou mentiroso. Idolatria, é isso mesmo, esses idólatras, eles são idólatras mesmo, eu não sou igual, eu sou diferente. Então ele está dizendo o seguinte, a pessoa reconhece que são pecados, que são coisas que ofendem a Deus. Então eles reconhecem isso, eles dizem que eles não fazem, mas fazem. Então Paulo está dizendo, você vai ser julgado pelas suas próprias palavras, entendeu? Pelas suas próprias palavras você será julgado. E aí diz assim, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Então olha só, você está se justificando a si próprio, está se achando o bom, está se achando melhor do que os outros, embora você faça as coisas que eles fazem. Mas um dia você vai enfrentar o justo juiz, você vai enfrentar o julgamento de Deus, e lá o julgamento de Deus vai ser conforme a verdade. Deus vai trabalhar conforme a verdade. E aí, você não vai passar nesse julgamento. E aí, versículo 3. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus, mais uma vez, quando você está julgando os outros, você está, como se você assumisse o lugar de Deus, você está brincando de Deus, um simples homem. Então, aqui, nós explicamos pela manhã, o que Paulo está condenando é aquele julgamento hipócrita. Aquele julgamento da pessoa que ela julga o outro, mas ela faz, entendeu? Faz escondido. Ela fala, e ela se acha melhor. Então, é um julgamento hipócrita. Porque a Bíblia fala que nós precisamos tem julgamentos que são bons, e nós precisamos fazer. Por exemplo, no Sermão do Monte, fala para a gente julgar se os falsos mestres, se a pessoa que está ensinando, que está pregando, se ele é uma pessoa, ele é falso mestre ou não. Ele diz, você vai reconhecer pelos frutos, então nós vamos julgar. E diz também que nós temos que ter disciplina na igreja, nós fazemos julgamentos. Entendeu? A Bíblia diz, Jesus fala, para tirar a trave da sua visão, e para enxergar melhor o cisco do olho do irmão. Mas diz, o cisco do olho do irmão, que é o seu pecado, tem que ser retirado, você vai ajudar. Mas o hipócrita, ele tem um pecado maior e ele fica apontando para os outros, né? Então, não faça isso. Então, Paulo não está ensinando assim a tolerância, que hoje em dia é muito comum, né? É comum, as igrejas não querem mais disciplinar os membros, todo mundo é pecador mesmo, nós temos que amar todo mundo, então, ele é nosso irmão, está em adultério, mas é nosso irmão, vamos acolher. Ele está vivendo o homossexualismo, mas isso vai passar, é uma fase, vamos acolher é nosso irmão, enfim, em qualquer coisa. Então muitas igrejas não querem saber mais disciplinar, na verdade estão deixando de amar as pessoas, porque Deus nos repreende e castiga porque nos ama. Não é isso? Eu repreendo e castigo a todos aqueles que eu amo. Então, esse julgamento proibido é um julgamento com hipocrisia. A pessoa que fica julgando o outro, mas faz o mesmo, né? Faz o mesmo. E aí, versículo 4, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então ele está dizendo assim, é a pessoa que está vivendo em pecado, mas ele está muito bem, ele está prosperando, nada está acontecendo, ele está com saúde, está prosperando, parece que está tudo dando certo na vida dele, e aí Paulo argumenta o seguinte, você está interpretando o seguinte, que Deus não está achando tão ruim assim. Você está vivendo em pecado, mas Deus não está achando tão ruim assim. Então, Paulo diz, não, você está ignorando que Deus, ele está sendo bom com você, está sendo tolerante com você e paciente, esperando que você se arrependa. Você está interpretando mal.
Não é? Então, um indivíduo, às vezes, está vivendo assim, vive no adultério, né? Por exemplo. Ele é crente, é membro de igreja, esconde todo mundo, a esposa do pastor, mas está tudo dando. Ele estava desempregado, arranjou um emprego. Não é? Ele tem uma saúde de ferro, então ele diz, não, Deus está apoiando isso, Deus não está ligando para isso. Paulo diz, olha só, você está ignorando que Deus está sendo tolerante com você por algum tempo, está sendo bondoso com você, querendo o seu arrependimento. Esse tempo é um tempo para o seu arrependimento, mas as coisas não vão ficar boas para você assim. E aí nós vamos entrar no texto de hoje à noite, né? Versículo 5 em diante. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, olha aí. Contudo, por causa da sua teimosia no pecado, um coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então ele está dizendo, ele continua no pecado, ele continua, e Paulo vai dizer assim, ele está achando que está tudo bem, né, porque ele está prosperando na vida, né, e Paulo diz assim, você não sabe que você está acumulando ira, ok? Para o dia do justo julgamento de Deus. Você não vai escapar. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas e que rejeitam a verdade e seguem justiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois do grego. Mas honra e glória e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Vamos ficar por aqui. Vamos ver o que isso significa e vamos buscar o que o Senhor quer de nós, entendeu? Quais são as aplicações para a vida, como que eu posso aplicar esse texto à minha vida, tá bom? Vamos orar. Ó Deus, nos ajude mais uma vez a honrar o nome do Senhor, pregando, ensinando fielmente a palavra, compreendendo fielmente a Tua palavra, nos ajude. Pedimos ao Deus, Espírito Santo, ó Deus, que abra as nossas mentes para conhecermos, para entendermos as maravilhas da Tua lei. Nos incomode, ó Deus, não nos deixe, ó Deus, indiferente a esse assunto que é o mais importante assunto da nossa vida, que tem a ver com nosso destino eterno. Que o Senhor não permita que ninguém esteja aqui simplesmente por estar, mas que o Senhor, com a mesma palavra, traga conforto para os desesperados e o Senhor incomode aqueles que estão tão descansados. Eu quero pedir isso ao Senhor e no final, ó Deus, o Senhor transforme, ó Deus, nossas vidas, que possamos crescer mais rumo à estatura de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos vendo aqui nesse texto, até o versículo 16, sobre grandes princípios para o julgamento de Deus. Então hoje pela manhã nós vimos um princípio, um só, que é o seguinte, o julgamento de Deus é conforme a verdade e não conforme a nossa imaginação. Somente Deus é o justo juiz de todos os homens. Então tinha uma pessoa julgando os outros, como se fosse Deus. Isso não está certo. Uma pessoa hipócrita. Não é? Isso não está certo, porque o julgamento de Deus fala que é conforme a verdade. Deus vai julgar a todos conforme a verdade. E em segundo lugar, aí nós vamos entrar no texto de hoje, é que o julgamento de Deus é conforme a acumulação de culpa. Vou repetir. O julgamento de Deus é conforme a acumulação de culpa. Olha o versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, teimoso, continua no pecado, julgando os outros, se achando melhor, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Alguém disse que este é um dos versículos mais aterrorizantes da Bíblia. Eu colocaria juntamente com ele, eu já falei aqui uma vez,
Mateus capítulo 12, 36 e 37. O próprio Jesus diz o seguinte: mas eu lhes digo que no dia do juízo, mesmo dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Então olha só, a gente que gosta de jogar a conversa fora, né? A gente gosta de jogar a conversa fora. Eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. A gente percebe que nesse versículo aqui tem um linguajar, assim, parece um linguajar bancário. Uma caderneta de poupança maldita. Entendeu? Geralmente uma aplicação, né, Ricardo? Tem uma boa aplicação, você vai guardando um dinheirinho ali, procurando uma boa aplicação. Essa aqui é maldita. É uma aplicação. Olha de novo para o texto. As pessoas vão acumulando ira. Vão pecando e vão acumulando ira. E haverá um dia que aquele porquinho vai ser quebrado, né? O cofre vai ser quebrado. Deus vai quebrar. E aí a pessoa está cheia de crimes, pecados. E ela vai ter que responder por cada um pecado. E ela não tem defesa. Se ela não tem Cristo, não tem defesa. E aí vai ser punida com justiça por cada um pecado. Então, a Bíblia fala que existe um juízo final, o dia do julgamento. Pastor Acre pregou sobre isso em Apocalipse 20, não faz muito tempo. O juízo final. E desde o Antigo Testamento vai falar sobre esse dia do juízo final. Desde criança, até nós que não fomos criados na igreja, nós ouvimos falar sobre o dia do julgamento, onde Deus vai julgar. Tem piadas sobre isso. As pessoas brincam com isso, mas é verdade. A Bíblia fala sobre esse dia como o dia do julgamento final, dia revelado por toda a Bíblia, dia que está se aproximando, dia está no futuro. Nós não sabemos quando, mas nós sabemos que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É o dia também, segundo esse versículo 5, é o dia da ira. A ira de Deus significa a repugnância que o pecado causa a Deus. A ira de Deus já está sendo derramada, é verdade. Deus, o primeiro capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se manifesta. A palavra grega ali pode ser, a ira de Deus está se manifestando. Então Deus transtorna de vez em quando a vida da gente. Entendeu? Ele transtorna a vida das pessoas, para que as pessoas acordem. Mas hoje ainda nós temos a ira de Deus e a misericórdia de Deus, e a bondade de Deus, e a benevolência de Deus. Então a pessoa passa uma fase difícil, mas daqui a pouco tem uma fase melhor. Deus está falando, olha para mim, preste atenção. Tem alguns que não aprendem nunca, não é? Nós lidamos com pessoas, nossos familiares não aprendem nunca, não olham para Deus nunca. O indivíduo ele quase morre e depois se recupera para fazer a mesma coisa ou para fazer coisas piores. Mas haverá um dia, porque Deus é bom, Deus tem sido bondoso. Mas a Bíblia diz que haverá um dia que com justiça Deus vai estabelecer, o que haverá ali é a justa ira de Deus. E isso é necessário, nós aguardamos por isso, não é? É necessário que aconteça isso, porque a nossa justiça é imperfeita, a justiça dos homens. Muita gente cometeu muita coisa feia, e nunca foi punido aqui na terra, nunca foi punido assim, nunca foi punido. Então, haverá um dia que ele vai encontrar o Deus, nosso Deus, irado contra o pecado. E ele não vai ter assim como se defender. Muitos políticos, agora tem político preso, né? Alguns estão indo para a cadeia, mas outros se deram muito bem no passado e talvez agora. Mas olha só, um dia ele estará diante de Deus. E por causa dos seus crimes, matou muita gente, porque faltou verba para os hospitais, deixou muita criança sem estudar, falta na merenda escolar, e ele se deu muito bem, está rindo, está zombando, morre sorrindo, né?
Mas aí ele vai enfrentar, Jonas, o justo juiz. Ele vai ter que pagar por cada crime que ele cometeu. E ele vai enfrentar um Deus irado. É o dia também da revelação do justo juízo de Deus. Dia que Deus exercerá plenamente a sua justiça. Neste dia, Deus julgará, ou naquele dia, Deus julgará o procedimento de cada pessoa que já pisou nesta terra. Naquele dia, Deus corrigirá todas as injustiças do mundo. Naquele dia, o sangue dos mártires, os políticos e juízes corruptos, os assassinatos e roubos, anônimos ou não, Deus vai dar a devida punição. Não ficará sem castigo. Naquele dia, o povo de Deus ficará satisfeito plenamente com a justiça de Deus, porque existe um clamor, tanto aqui na terra quanto no céu, por justiça. Existe um clamor. Apocalipse, capítulo 6, de 9 a 11, diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, crentes que morreram, assassinados por causa da fé em Cristo. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Estão dizendo, até quando? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Haveriam outros mártires. Esse número seria completo. E Deus então exerceria juízo. Naquele dia, nenhum ser humano acusará a Deus de severidade e injustiça. Todos terão noção de como durante suas vidas Deus foi bom, tolerante e paciente. Então, naquele dia, será uma reunião pública e o Senhor vai mostrar para nós todos os nossos pecados, todos os pecados que cometemos desde a infância. E aí todo mundo vai saber o seguinte: aqueles que foram condenados, eles vão para o inferno, vão saber o seguinte: Deus está certo. Eu errei muito. Eu pisei na bola. Eu rejeitei a Deus. Eu ignorei a Deus. Deus foi bom comigo. Deus foi paciente e tolerante. Eu reconheço. Eu estou perdido por causa dos meus próprios atos. Eu estou perdido. Eu reconheço isso. Então, naquele dia, nenhum ser humano acusará a Deus de severidade. O Senhor está sendo severo demais. O Senhor está sendo injusto. Não. Eu errei. Eu errei. Naquele dia, o Senhor Jesus descerá do céu gloriosamente. E Ele mesmo será o juiz. É isso que a Bíblia diz. Naquele dia, todos os mortos ressuscitarão desde Adão para receber a sentença final da parte de Cristo. Será um dia da ressurreição dos mortos. Jesus volta e os mortos ressuscitarão. E ali haverá um grande julgamento. Naquele dia, todos saberemos quem de fato pertence a Deus. Naquele dia. Porque hoje a gente vê assim a igreja, né? Nós olhamos a igreja, nossos irmãos, hall de membros da igreja, e a gente diz assim: todos são nossos irmãos. E nós não somos juízes. Mas naquele dia, nós saberemos quem de fato é a igreja de Cristo. Cada um tem que ter a convicção da sua salvação. E é possível ter. E devemos ter. Mas nós não sabemos quem são aqueles crentes, né? Você vai ter a sua convicção pessoal, da sua fé em Jesus, a sua vida com Deus, a sua vida transformada, o ódio que você tem ao pecado, o amor que você tem aos irmãos, o amor que você tem às coisas de Deus, a maneira como você ama a palavra de Deus, como você teme a Deus, você sabe de você mesmo. Mas você não conhece o outro. Os outros são membros da igreja. Mas naquele dia, nós saberemos quem de fato pertence a Deus. Todos saberemos. Lá em Mateus 7, a partir do versículo 17, Jesus fala assim: toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão.
Ele está falando sobre falsos profetas. E ele diz, Jesus, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A questão é o seguinte, quem da igreja, quem está aqui, Senhor, Senhor, eu sei que vocês falam. A gente canta e vocês falam Senhor, Senhor, e vocês oram. Mas a questão é, quem é que faz a vontade de Deus no seu dia a dia, na sua prática, seu procedimento? Essa é uma questão, hein, Simar? Quem é que faz a vontade de Deus no seu dia a dia? Quem é que está lutando contra... É pecador, mas ele fica triste, ele não se conforma com o pecado, ele luta contra o pecado, buscando fazer a vontade de Deus. Então é isso que ele está falando. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que é membro de uma igreja entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O crente é aquele que faz a vontade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Puxa vida, é um profeta. Em teu nome não expulsamos demônios, é um exorcista, um cara poderoso. Não realizamos muitos milagres, é um milagreiro. Ele está realizando muito milagre naquela igreja, né? Uma igreja cheia de milagre. Jesus está dizendo, então lhes direi claramente, nunca os conheci. Eles profetizavam, eles chamavam Jesus de Senhor, expulsavam demônios, realizavam muitos milagres, mas Jesus fala, nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, ou vós que praticais a iniquidade. Aqueles homens viviam na prática do pecado. E não é raro a gente saber nesses dias, saber de um pastor tão carismático, tão conhecido na televisão, e a gente vai descobrir que o indivíduo andava ou anda na prática do pecado, de um pecado terrível. Não é raro a gente achar isso. Entendeu? Então não é raro. Então naquele dia, o Senhor vai dizer quem é quem. Naquele dia, mais do que nunca, os crentes saberão que valeu a pena servir a Cristo. Naquele dia, no dia do julgamento, você vai saber mais do que ninguém que valeu a pena seguir a Cristo. Naquele dia, não mais haverá oportunidade de arrependimento. Então hoje, aqui é uma bondade, tolerância de Deus para com vocês que estão aqui, né? Para com aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. É uma grande oportunidade, porque no dia, quando o Senhor Jesus voltar, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Ainda hoje Ele está chamando pessoas ao arrependimento. Membros de igreja, pessoas que resistem, conhecem a verdade, mas não se submetem a ela. Hoje Ele está chamando. Por isso que Isaías diz o seguinte, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, hoje, o Senhor diz, busque a Deus, enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque haverá um dia que você não vai conseguir mais, não vai conseguir mais o benefício do arrependimento. Então, este é o ensinamento da Bíblia, do começo ao fim, é o juízo final. Você vai ver isso, você vê isso nos Salmos, você vai ver isso nos profetas, principalmente nos profetas menores. O dia do Senhor, os profetas menores vão falar. Jesus falou sobre isso várias vezes. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. A Bíblia inteira vai falar que haverá um dia do juízo final, do julgamento, e nós estaremos lá. Olha só, não tem jeito, você vai estar. Mas eu não quero, você vai estar lá. Eu não quero, não tem querer, você estará lá. E você vai responder pelos seus atos, pelo seu procedimento. Cada um vai responder por si próprio. Então o julgamento de Deus, é o terceiro princípio agora. O julgamento de Deus será conforme as obras. Versículo de 6 a 10. O julgamento vai ser conforme as obras. Então aqui é uma confusão. As pessoas dizem assim, pastor, eu não fui salvo pela fé, sem as obras. Verdade. A salvação é pela fé, mas o julgamento de Deus é pelas obras.
É pelas obras que você mostra a sua fé. Não foi Tiago? Tiago falou sobre isso. Não é isso? Que a fé sem obras é morta. Então, o julgamento vai ser conforme o seu procedimento. Você é salvo pela fé. Mas porque muita gente pensa assim, eu já levantei a minha mão, eu já fui batizado, eu sou membro de uma igreja, nem é de Macaé, é uma igreja de longe, eu já estou salvo. Então, não busca a Deus, não adora a Deus, não lê a Bíblia, não está frequentando uma igreja, não tem responsabilidade com nenhuma igreja, vive na prática do pecado, vive se justificando. Mas olha só, você não vai chegar com o seu certificado de batismo. Eu vou levar, bota no caixão, que depois eu vou ver se ele ficar bem preservado. Quando eu ressuscitar, eu vou falar que eu fui batizado lá na igreja do Cavaleiro, pastor Ruiter, ainda, né? Ele me batizou. Eu sou membro da igreja batista lá. Ele falou que eu seria salvo. Se eu levantasse a mão, se eu fosse batizado, está aqui. Não vale nada isso. É o procedimento. Pastor, como que você sabe disso? Olha aí, versículo 6. Haverá uma justa retribuição fundamentada na mais perfeita justiça. Olha aí, versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o quê? O seu procedimento. Literalmente, o procedimento é obras. Não sei se você tem outra versão aí. No grego, a palavra é obras. Literalmente. Pastor, o que são obras? O que são as obras? Aquilo que fazemos, aquilo que escolhemos, aquilo que nos motiva, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, a nossa maneira de tratar a Deus, a nossa maneira de tratar as pessoas, como é que lidamos com o dinheiro, como lidamos com o nosso corpo, como lidamos com as coisas que não nos pertencem, o uso do tempo que Deus nos tem dado. Então, essas são as nossas obras. E outras coisas, como lidamos com a família, com a esposa, com os filhos, o nosso trabalho, entendeu? Tudo isso são as nossas obras. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, conforme nós estamos vivendo. Não é salvação pelas obras, não. É agora, uma vez salvo, a pessoa vai provar que ele é salvo de acordo com o seu procedimento. Então, naquele dia haverá apenas 2 destinos para cada um de nós. Olha aí o versículo 7. 2 destinos, vida eterna, versículo 7, e ele vai falar no versículo 10, glória, que é a participação na glória de Deus, honra, é o ser honrado por Deus, a paz, porque a vida eterna não haverá mais guerra, não haverá mais dores, não haverá tristeza, não haverá angústia. Essa é a melhor e a maior vida possível. É a melhor qualidade de vida, é uma felicidade eterna. Então, a questão de vida eterna não é porque a gente pensa assim, que é uma vida que nunca acaba. Olha só, é a melhor vida, é a qualidade de vida que nos aguarda. Que Jesus falou, que Jesus prometeu, e que o Senhor nos promete, o Senhor Deus nos promete, é uma vida eterna. Então, naquele dia haverá apenas 2 destinos. Uns, vida eterna, e outros, olha aí, versículo 8, ira, indignação, tribulação e angústia, a pior miséria possível. Então, ele vai falar sobre isso. Alguns vão para a vida eterna, julgamento, vai julgar os nossos procedimentos. Não adianta dizer que foi membro da igreja, certificado de batismo, meu batismo, não adianta nada disso. É a maneira como se você está vivendo como um crente. Se você está vivendo como discípulo de Jesus, não como um religioso. Se você está vivendo como um discípulo, de acordo com o que o Senhor tem ensinado. Se você tem aprendido e você tem se esforçado para viver assim, para agradar a Deus, dizendo não para o pecado. Você não tem amado o mundo. Então, só tem 2 destinos. Vida eterna para uns, ira, indignação, tribulação e angústia sem fim. Então, se aqui, para alguns, vamos dizer assim, minha vida é um inferno, você ainda não sabe o que é o inferno. Aqui é só uma amostra grátis. Entendeu? Assim é uma gotinha só.
É uma gotinha do que é. E você diz assim, a minha vida é maravilhosa, é o céu. É uma gotinha também do que está aguardando você. São apenas duas possibilidades irreversíveis. Não tem habeas corpus para eu ser liberto, fui para o inferno, habeas corpus. Não tem a possibilidade, no dia do julgamento, eu vou apelar para um tribunal superior, como tem no Brasil, né? Tanta apelação. Não tem. É um só. E a questão, outra pergunta é, o que distingue os dois grupos de pessoas, os salvos e aqueles que serão condenados eternamente? O que distingue é o que eles buscam hoje, o que buscam enquanto vivos. Então o versículo 7 vai dizer que a vida eterna será dada àqueles que persistem em fazer o bem e buscam glória, honra e imortalidade. Aqueles que praticam o bem. Então, a fé que salva é a fé que segue, é a fé que produz boas obras, pessoas que vivem voltados para Deus, pessoas que amaram a Jesus Cristo mais do que tudo, então fazem parte desse grupo. Porque é impossível que uma pessoa que ama Jesus, que se converteu, que seja uma pessoa má. Ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa boa, entendeu? Ela é amorosa. Entendeu? Ela ama o irmão, ela não tem segundas intenções, ela é generosa, uma pessoa. Por isso que eu creio, né, que aqui tem muito, é possível, eu vou dizer uma coisa, é possível que o número de crentes da nossa igreja é muito grande. Eu já falei isso para você, que tinha um pastor que foi membro aqui da igreja muito tempo atrás, ele dizia o seguinte, Ruiter, o índice de crentes da Igreja dos Cavaleiros é muito grande. E continua muito grande. O índice continua muito grande de crentes, de pecadores alcançados por Jesus, perdoados, regenerados. Com certeza nós temos não crentes também no hall de membros. Nós temos, com certeza. É uma pena, né? É uma pena. Mas hoje tem oportunidade para se converter. É interessante que ao longo desses anos que eu tenho vivido aqui na igreja, algumas vezes, não foram poucas vezes, que algum crente antigo me procurou e falou, pastor, eu me converti agora. Não vou falar para vocês, mas alguns irmãos disseram para mim, pastor, eu não era crente, eu me converti agora. Então, uma oportunidade para, se você ainda não se converteu mesmo, se você é membro de igreja, mas vive de maneira... uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, desinteressado, não tem o mínimo interesse, ou com as escrituras, ou com a igreja, e acha tudo muito enjoado, maçante, o culto, a comunhão com os irmãos, você não quer comunhão com os irmãos, tem uma vida lá fora, uma vida diferente, uma motivação do seu coração, seus pensamentos, as coisas que você procura ver quando você está sozinho, na TV, na internet, e se delicia naquilo e gosta daquilo. Olha só, uma grande oportunidade hoje de você se arrepender. Dizer, eu estou errado. Eu me arrependo. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, salva-me, ó Deus. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu sei que eu não sou salvo. Eu sou membro da igreja. Eu sou até elogiado, mas eu não sou um salvo ainda. Você hoje pode entregar a sua vida a Cristo. Então, de um lado, os que buscam, uns eles persistem em fazer o bem. Os outros são os egoístas, que rejeitam aqueles que serão condenados. Egoístas, que rejeitam a verdade revelada por Deus e seguem a injustiça, seguem o pecado, não quer a verdade de Deus, tanto revelada de forma natural, nem na palavra, eles não têm interesse nenhum por isso, mas seguem o seu pecado, praticam o mal, pessoas que vivem voltadas para si próprias, nunca deram a Deus o primeiro lugar na vida, não se renderam a Cristo ainda. Pessoas que estão condenadas. É isso que a Bíblia diz dos versículos 7 até o versículo 10. O que Paulo está afirmando é que, embora a justificação seja de fato pela fé, o julgamento será de acordo com as obras. O dia do juízo será
um acontecimento público, terá como propósito muito maior anunciar e justificar o juízo de Deus e não determiná-lo. O julgamento divino, que é um processo de peneira e separação, vem se dando em secreto o tempo todo, na medida em que as pessoas vão se posicionando contra ou a favor de Cristo. No dia final, porém, os seus resultados se tornarão públicos. O dia da ira de Deus será também o tempo em que se revelará o seu justo julgamento. Esse acontecimento público, no qual um veredito público e uma sentença pública serão pronunciados, irá exigir provas públicas e comprováveis para sustentá-los. E a única prova pública disponível serão as nossas boas obras. Aquilo que nós realizamos e que os outros nos viram fazer. A presença ou ausência de fé salvadora em nossos corações evidencia-se pela presença ou ausência de boas obras de amor em nossas vidas. O apóstolo Paulo e Tiago ensinam a mesma verdade, que a fé autêntica e salvadora resulta invariavelmente em boas obras, e que se tal não acontece, ela é falsa, ou mesmo morta. Eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé, escreveu Tiago, ao que Paulo ecoa, a fé atua pelo amor. Então, os versículos de 7 a 10 complementam o versículo 6, ou seja, o princípio de que o justo juízo de Deus será baseado naquilo que nós fazemos. Como é que eu sei, pastor, que eu tenho uma fé que salva? Uma fé salvífica. Como é que eu sei que a fé que eu tenho é uma fé que me salva? Então, através das obras que você faz, através do seu procedimento, da sua vida. Você é crente? Deus vai verificar isso no juízo final, analisando o seu procedimento, a sua vida. Aquilo que você faz em público e aquilo que você faz veladamente, porque Deus conhece tudo. Não se trata aqui de salvação pelas obras, porque se fosse assim, contrariaria toda a Bíblia que diz que a nossa salvação é pela fé. Então, 3 informações importantes para a gente. Em primeiro lugar, muito importante essas informações. Primeiro, não haverá aniquilação. Muita gente pensa assim, que Deus vai fazer o seguinte, não vai ter inferno não. Deus vai aniquilar, Deus vai acabar e Deus vai... Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de um tormento eterno. Ela fala de angústia e tribulações eternas. Então, não tem muita gente ensinando por aí que no final Deus vai aniquilar. A Bíblia não fala isso, em primeiro lugar. Segundo, Deus não salvará a todos. É a mesma coisa, tem gente que pensa, no final Deus é tão bom que Ele vai salvar todo mundo. Não é verdade. A Bíblia não ensina isso. E isso não seria justo. Deus é justo. Ele não vai salvar todos. Ele revela que não vai salvar. Não conte com isso. E em terceiro lugar, se tem alguém enganado, precisa saber o seguinte, purgatório não existe, hein? Purgatório não existe. Você está mais ou menos e tal, tem que pagar alguns pecados e vai para o purgatório para melhorar, vamos fazer umas orações, fazer umas preces, e aí vai melhorar a sua situação. Isso não existe, hein? Isso é uma mentira. Não conte com isso. Que depois os meus parentes vão fazer uma coisa, realizar uma cerimônia. Purgatório não existe. Em último lugar, último versículo. O grande julgamento de Deus será imparcial. Versículo 11. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pois em Deus não há parcialidade. Na revista atualizada diz assim, porque para Deus não há acepção de pessoas. Diz, porque Deus trata todos com igualdade. Então, olha só, não vai ter parcialidade. Não tem sistema de cotas, hein? Tem um sistema de cotas? Não tem. No julgamento. O rico, o doutor, o intelectual, o conhecedor do mundo, a mulher sofisticada no vestir, o político influente, são sempre tratados com destaques aqui na terra. E muitas vezes até nas igrejas. Enquanto o pobre, o fraco, o inculto são desprezados por vezes e rejeitados. Muitas vezes também nas nossas igrejas. Mas não será assim com Deus. Ele vê além da riqueza ou pobreza, além do terno ou do trapo. O seu julgamento é isento de qualquer parcialidade.
Então não tem prediletos, não tem preferidos, não tem. Nem de gênero, mulher, homem, alguma nação, não. Religiosos ou não, não. O julgamento será imparcial. Totalmente imparcial. Eu estou assim com Deus, ó. O indivíduo vai falar. Olha só, o julgamento você vai mostrar pelo seu procedimento. Quais são as aplicações? Aí agora termino. Quais são as aplicações para nós? Em primeiro lugar, Jesus revelou o grande dia do julgamento de Deus, o dia da ira de Deus de maneira muito clara e aterrorizante. Lá em Mateus 25, de 31 a 46. Jesus falou assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e nós estaremos lá. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele separará pessoas, está vendo? Ele vai separar pessoas, ele que vai separar. E colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei Jesus dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado e te demos roupas e vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus está falando o quê? Procedimento. Pelo procedimento de vocês. A salvação é pela fé nele. Pela fé em Cristo. Agora nós vamos provar que nós temos fé com o nosso procedimento. Generosidade, bondade e de amor para com os outros. Então ele, Jesus, dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E aí ele termina dizendo o seguinte: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus não mente, irmãos. Ele está falando do mesmo julgamento. Uma vez, queridos, uma vez que você sabe a vontade clara de Deus e não obedece, o que poderá esperar daquele grande dia? Se você sabe o que você deve fazer e você não faz, o que você deve esperar? Note bem, Deus não irá julgar somente os pecados ou erros gritantes e grosseiros, não apenas aqueles que aparecem nas manchetes de jornais, aqueles que são claros e óbvios. Deus vai nos julgar por todos os erros, até por nossas motivações, nossos julgamentos. O Senhor conhece. Você é uma pessoa boa aos seus olhos e aos olhos daqueles que estão à sua volta. Você pode pensar: eu nunca matei ninguém, eu sou uma pessoa honesta, eu não traí nunca a minha esposa, o meu esposo, eu sou uma pessoa legal, meus amigos dizem que sou agradável. Mas existe uma coisa: existem segredos no seu coração. Existe segredo, você é uma pessoa muito joia, mas tem segredos no seu coração. Tem coisas no seu coração, na sua vida, que só você sabe. E haverá um dia que esses segredos serão revelados. Quando você estiver diante do justo juiz, ele sabe. Ele conhece tudo. Versículo 16, capítulo 2 diz: isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Paulo fala sobre isso. Mesmo texto, mesma perícope.
Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. A coisa que você não teve coragem para contar para ninguém. Um dia, você vai ter que responder diante dele por isso. Prepare-se, então, para aquele grande dia, que quando você estará diante do tribunal de Deus, você vai precisar de um grande advogado, um advogado que pague as suas dívidas. É isso que o escritor de João escreveu. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, Jesus, você precisa de um advogado. Você vai enfrentar o tribunal. Quem é esse advogado? É Jesus, só tem um. Ele não apenas é seu advogado, mas aquele que pagou o preço do seu erro, do seu pecado. Por isso que ele morreu na cruz e derramou o seu sangue. E aí ele é a propiciação, é a nossa propiciação. Significa que a ira de Deus, ira justa de Deus, que ia cair sobre você, caiu sobre Cristo. Então você está aqui embaixo. Aqui, ó. Situação. Você está aqui, ó. Tá? Você está aqui. Quando você não tem Cristo, nem um advogado, justa ira de Deus contra o seu pecado cai sobre você. Mas quando você tem Jesus como seu advogado e o seu propiciador, como propiciação pelo seu pecado, a ira cai sobre ele e não sobre você. Ok? Então isso é muito simples. É isso que João está dizendo. Você precisa desse advogado. Você precisa dessa propiciação pelos seus pecados. Acerte a sua vida com Deus agora. Porque a vida é incerta, mas a morte é certa. É verdade que tem um julgamento. E a questão é quando? Se você morrer hoje, você vai morrer e aguardar o juízo. Não tem tempo mais para arrependimento. A morte é incerta. Qualquer hora, eu e você, qualquer um de nós, podemos morrer. Hebreus 9, 27 diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Então não tem, como se chama? Reencarnação. Não tem, tá? Outra mentira, não tem reencarnação. Depois da morte vem o juízo. Então olha só. É o assunto mais importante da sua vida. É a sua eternidade. Acerte a sua vida com Deus, porque a vida é incerta, a sua vida é incerta, a minha também. A nossa vida é incerta, mas a morte é certa. Chega a qualquer momento. E depois que morrermos, não adianta mais. É você e o justo juiz. Se você tiver um grande advogado, você está muito bem. Sem advogado, você está muito mal. Se você tiver uma vida de fé, em Cristo Jesus, você vai estar muito bem, uma fé viva, mas se você não tiver uma fé viva, você estará muito mal, mesmo que você seja batizado, membro de uma igreja, há muito tempo, pode ser até pastor de uma igreja, pode ser muito um líder de uma igreja. Se não tem a fé que salva, não adianta. Devemos estar preocupados com os nossos parentes, amigos, vizinhos que ainda permanecem debaixo da ira de Deus. Efésios capítulo 2, 3 diz que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, entre os gentios, pagãos, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, ou filhos da ira. Lembre-se que esta era a nossa situação. Devemos colocar em nossas cabeças e corações que as pessoas sem Cristo, elas estão perdidas mesmo. São pessoas boas, são pessoas íntegras, são pessoas honestas, é verdade. São até melhores do que a gente. Mas sem Cristo, elas estão perdidas. Então, você precisa primeiro de Cristo. Aí você vai fazer boas obras, né? Mas você não pode, sem Cristo, sem se render a Cristo, sem arrependimento, você dizer assim, eu sou bom. Não vale.
Porque, segundo a Bíblia, essas boas obras são como trapos de imundície. Não salvam, de maneira alguma. Então, queridos, essa é a palavra que eu tenho hoje, está na Bíblia, né? Falei que é dura, não porque a questão não sou eu, é o que a Bíblia está dizendo, e a questão é qual a decisão que você vai tomar, né? Hoje você pode tomar a decisão. Hoje você deve tomar a decisão. É a decisão mais importante da sua vida. Não é o casamento, não é a profissão, não é se você vai ter filhos ou não, se você vai comprar uma casa ou não, se você vai mudar de cidade ou não, se você vai mudar de país ou não. A decisão mais importante da sua vida é se você vai se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo para a sua salvação. Essa é a decisão maior, porque isso vai fazer muita falta para você, uma falta que você não calcula quando você tiver que enfrentar o justo juiz, que conhece você pelo avesso, te conhece pelo avesso. Você não vai ter o que dizer. E você estará lá. Eu estarei também. Gostaria tanto e oro, e eu peço a Deus e espero que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, todos aqueles que estão aqui nessa noite possam já ter tomado a decisão, tomar a decisão hoje, para que nós estejamos de pé, naturalmente com os nossos pecados, mas com os nossos pecados perdoados. Que Deus nos ajude. Amém.